Então, eu não sei se vocês costumam assistir YouTube de carro, coisa de automobilismo, coisa assim. É a única característica hétero que eu tenho. Eu assisto. E eu tava assistindo um canal, tem seus quase 2 milhões de seguidores, é bastante grande. E eles tinham dois apresentadores. Um era bem sisudo e passava as informações e tinha os fatos. E o outro era meio que o burrinho do Shrek dele, assim, é mais carismático, mas não tinha tanta atenção quanto. E eu tava vendo os comentários de um dos posts deles. E era o pessoal falando sobre como o mais cheio de si não tava dando espaço pro outro falar. O pessoal falando, ô, você é muito metido, deixa de ser chato, por que você fica atrapalhando o outro, deixa o outro falar, você se acha demais. E as pessoas estavam cagando na cabeça do cara. A ponto deles eles tiveram que gravar um outro vídeo falando sobre a questão. O cara pediu desculpas, falou, olha, eu percebo que eu tenho uma mania de falar demais sobre algumas coisas. É um fenômeno, é uma coisa que todo mundo conhece alguém assim, alguém um pouquinho mais palestrinha. O pessoal fala muito do macho palestrinha, eu acho que tem mais homem que é assim, mas cabe pra todos os gêneros possíveis. E sim, eu entendo a ironia de eu ser um cara branco na internet falando sobre algum assunto sem ninguém ter pedido uma opinião. Mas enfim, eu tava pensando sobre o que é que torna as pessoas palestrinhas. Eu não acho que a pessoa se dá conta. Na verdade, o que irrita é justamente isso, que a pessoa acha que ela tá abençoando o mundo com o conhecimento dela. E é difícil pensar que não tem a ver com baixíssima autoestima. Não sei, imaginando o passado dessas pessoas. Eu só consigo imaginar uma infância em que essa pessoa precisasse ter a resposta pra tudo, ou precisasse dar conta de coisas que eram além da alçada dela, que ela precisasse mostrar que era muito madura, muito sábia, muito no controle da situação. Às vezes com algum dos pais sendo dependente ou sendo abusivo mesmo. Quando uma criança tá percebendo que existe algum sofrimento no ar, é muito natural ela ter essa tendência de tentar oferecer a solução. Se a pessoa passa por muito tempo em que a solução é ela precisando saber sobre tudo o tempo todo, ela aprende que isso é a melhor forma de viver. E vira um item de sobrevivência, mesmo depois que ela sai dessa família. Eu tenho uma amiga que é especialista em doença. Pode ter certeza que se você falar 3 sintomas, ela vai ter o teu diagnóstico. E ela conhece alguém que teve, ela conhece alguém que teve pior. E sabendo a história dela, a gente sabe como ela precisou passar por umas angústias muito grandes. E isso criou esse senso de como ela precisa ter a resposta. Não ter a resposta é muito difícil. Ou essa pessoa cria um senso de que na relação dela com outras pessoas, se ela não tem a resposta de tudo, ela não vai ser amada. Porque isso aconteceu lá atrás na infância dela. O problema é o seguinte, se você tem a resposta pra tudo e você é essa pessoa, tente perceber como as pessoas se afastam disso. Porque se você tá exposto o tempo todo a alguém que tem toda a resposta possível, e você não pode ter uma dúvida perto da pessoa que ela vem te tapar a boca com uma resposta, a tendência é você se sentir meio burro ou achar que a pessoa te acha burra. Se você pensa que eu não sou capaz de encontrar minha própria resposta, também tem o Google em casa, não tem problema com isso. Isso acaba criando ressentimentos que talvez não fossem acontecer se você pudesse direcionar a sua vontade de um outro jeito e não oferecendo toda a resposta possível. E esse é o grande sofrimento do palestrinha. Se você precisa ter resposta pra tudo e as pessoas se afastam de quem tem resposta pra tudo, mas você insiste porque você pensa que você está sendo menos aceito porque não tem a resposta certa e você vai procurando a forma de responder, e eu acho que isso acontece com muita gente. O palestrinha nunca experimenta o que é ser desejado de verdade, o que é ter alguém fazendo questão da opinião dele, ser convidado porque as pessoas desejam e não por educação, ser amado mesmo quando não tem nada para oferecer. E esse é o meu desafio para você, palestrinha. Você que já identificou que tem isso, tenta ver o que provocou isso em você. Que insegurança é essa que depende de ter todas as respostas do mundo? Eu sou assim também, eu também fui cavocar e eu vejo muita gente cavocando isso todos os dias na terapia. E a vida fica muito mais leve quando a gente não tem que oferecer a resposta de tudo. As pessoas gostam quando a gente tem interesse nelas, quando a gente acredita que as outras pessoas têm a capacidade, sim, de resolver os problemas por elas mesmas. E a vida do palestrinha fica mais fácil quando ele vira um ex-palestrinha. Então se dê essa chance. Experimente o que é ter alguém fazendo questão da sua presença. Corra esse risco e eu acho que você vai se surpreender ao descobrir que você vai conseguir ser amado do mesmo jeito.